Dentro da história das deformidades humanas, nos deparamos com casos assustadores e, ao mesmo tempo, tristes, de pessoas que nasceram com os mais inusitados tipos de deformidades. Em tempos antigos, era muito comum esses seres humanos pararem em circos de freak show para se tornarem atrações bizarras para um público mórbido por esquecerem que um ser humano com alguma deficiência, seja ela grave ou não, continua sendo um ser humano, com sentimentos, anseios, medos e desejos. Dentre essas pessoas que nasceram com alguma diferença, uma história chama a atenção, pela raridade do caso e pela triste história de vida. É o caso de Edward Murdock. A verdadeira história de Edward foi perdida no decorrer do tempo. Seu caso inusitado ocorreu no início da história médica e é referenciado apenas em relatos médicos. Na verdade, a história de sua vida tornou-se tão confusa com o passar dos anos que não há uma data sólida de seu nascimento ou morte, nem fontes concretas para os pesquisadores modernos. A única prova concreta de sua existência é uma foto onde as duas faces aparecem. Em seu caso, poderia parecer apenas um caso de gêmeo parasita, mas para muitas pessoas e para ele mesmo, o que existia em seu crânio era algo mais sombrio. É difícil estabelecer os fatos por trás da condição de Edward Murdock, devido à falta de confiança nos registros médicos. Nem mesmo sua data de nascimento e morte foram registradas, e há relatos conflitantes sobre seu suicídio, bem como a colocação e posição de seu rosto extra. Muito do que se conhece é baseado em relatos diversos. Edward nasceu com uma rara e estranha deformidade em seu crânio, o qual possuía na parte de trás um segundo rosto completo, com olhos, nariz e boca. Na face flácida e desfigurada em sua nuca, existia algo sombrio e assustador, algo que deixava atordoado todos que a observavam, algo que o próprio Edward classificava como sendo demoníaco. Edward era herdeiro de um importante título da nobreza na Inglaterra, ao qual nunca reclamou. Tirando sua face na nuca, podia ser considerado um homem belo e era um excelente músico, talentosíssimo e brilhante fidalgo. Tinha tudo para ter uma vida feliz, mas em sua nuca carregava a tristeza da sua vida. Edward possuía outra face em sua nuca, uma face que todos, inclusive ele mesmo, diziam ser desfigurada e do mal. Era algo absurdamente anormal que não comia, mas podia grotescamente rir e chorar. Alguns relatos afirmam que olhar para a face diretamente era extremamente desconfortável. As pessoas diziam que os olhos da face expressavam inteligência e raiva e seguiam as pessoas lentamente como se estivesse estudando aqueles que a visualizavam. Outros relatos apontavam uma espécie de sorriso sarcástico que lentamente se formava na desfigurada face, como se quisesse demonstrar um ódio oculto. Era quase impossível observá-la por muito tempo. Claro que Edward sofria muito com isso. Em seu confinamento e solidão, afirmava ser impossível conviver com aquele demônio. Edward chegou a solicitar a todos os médicos que conheciam a retirada da sua segunda face, mas seu pedido não poderia ser atendido, pois Edward morreria na cirurgia. Alguns relatos sobre o demônio da nuca de Edward são impressionantes. Ele afirmava que sua segunda face era o próprio demônio. Quando estava triste, a face sorria e algumas vezes até gargalhava. À noite, rotineiramente, Edward era acordado na madrugada por sussurros feitos pela face deformada. Eram palavrões e um choro enlouquecedor que tinha como objetivo afetar o pobre Edward. O final da história foi trágico. Edward se matou aos 23 anos de idade. Alguns afirmam que ele se envenenou. Já outros afirmam que ele disparou um tiro bem entre os olhos da face demoníaca. Contudo, em sua carta de despedida, deixou bem claro: peço que retirem esse demônio do meu corpo antes que me eternizem em terra, pois pretendo e solicito dormir a eternidade sem os lamentos do inferno. Seu pedido foi atendido pelos médicos Manvers e Treadwell, que cuidavam do caso. Edward Murdock foi enterrado em uma cova da terra barata e sem qualquer tipo de lápide ou escultura, conforme seu desejo final. Alguns artistas homenagearam a pobre figura com algumas obras artísticas categoricamente musicais. Tom Waits escreveu uma canção sobre Edward Murdock intitulada Poor Edward, para sua ópera Alice Waits. Essa canção está no álbum com o mesmo nome. Vou tocar um pedacinho da música para vocês verem.
Erling Wood escreveu uma ópera intitulada Mordrake que estreou em São Francisco em maio de 2008. Se vocês quiserem escutar a música de Tom Waits ou ver a ópera de Erling Wood, eu deixarei o link na descrição. Qual mistério existiria por trás da cabeça de Edward Mordrake? Bom, isso nunca será descoberto, bastando apenas saber que era algo além da imaginação.